Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos talvez o mais transformador de todos na fé cristã. A ideia de que Deus é, na sua essência, um pai. E olha, isso não é só uma forma de falar, uma metáfora. É uma verdade que, se a gente entender de verdade, redefine completamente a nossa relação com ele e a forma como a gente vive cada dia. E para começar a desembrulhar essa ideia, a gente precisa partir de uma pergunta que parece simples, mas é na verdade muito, muito profunda. Deus sempre foi pai? Ou ele se tornou pai em algum momento, sei lá, quando criou o mundo ou a humanidade? A resposta para essa pergunta é o que realmente diferencia a visão cristã de tantas outras. E a primeira peça-chave para desvendar esse mistério é algo de explodir a cabeça. A paternidade não é um papel que Deus assumiu, sabe? É quem ele é, e sempre foi desde a eternidade. Exatamente. Pensa só nisso. Antes de existir tempo, antes de existir um átomo sequer, já existia uma relação de pai e filho. O próprio Jesus, naquela oração incrível em João 17, fala da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Isso mostra que a relação pai e filho não é um plano B, não é uma consequência da criação. É o coração de tudo, desde sempre. Certo. E aí a gente chega num termo teológico que pode soar meio complicado, né? Geração eterna. O que isso quer dizer na prática? Porque, obviamente, a gente não está falando de um nascimento como o nosso, que acontece num ponto do tempo. De jeito nenhum. A melhor forma de pensar nisso não é como um evento, mas como um fluxo eterno de vida. O versículo de João 5,26 dá uma pista sensacional. Assim como o Pai é a fonte da vida, ele eternamente concede ao Filho ser também a fonte da vida. Imagina o Sol, que é o Pai, e a luz que ele emite, que é o Filho. A luz vem do Sol, mas não dá para imaginar o Sol sem a sua luz, né? Eles são da mesma essência, inseparáveis, mas ainda assim distintos. Ok. Essa analogia do Sol ajuda bastante. A relação pai-filho é eterna. Mas, e nós? Como é que a gente, seres humanos, conseguimos conhecer esse pai? Como ele deixa de ser um conceito abstrato para se tornar alguém com quem a gente pode, de fato, se relacionar? E aí está o ponto central de tudo. A resposta é uma pessoa, Jesus. O livro de Hebreus diz algo impressionante, que Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele não é só um porta-voz de Deus, ele é a revelação de Deus. Tentar entender quem é o Pai sem olhar para Jesus é como tentar entender o que é o calor do sol sem nunca ter sentido a sua luz. Jesus é o Pai se tornando visível e compreensível para nós. E essa revelação através do Filho não é só para a gente saber mais, é para transformar a gente por dentro. Muda completamente a nossa posição. O apóstolo Paulo, em Romanos, faz um contraste brilhante. A gente não recebeu um espírito de escravidão que nos faz viver com medo, sabe, com medo do castigo o tempo todo. Pelo contrário, recebemos o espírito de adoção que nos dá coragem e a intimidade de chamar Deus de Abba, Pai. A gente deixa de ser escravo com medo e passa a ser filho amado. Isso é poderoso. Mas então, como é que alguém recebe esse espírito de adoção? Qual é o passo que tira a gente dessa relação de medo e nos coloca nessa relação de filho? A porta de entrada para essa nova realidade é a confissão. O apóstolo João é super direto sobre isso. Quando a gente confessa que Jesus é o Filho de Deus, nesse momento a nossa vida se une à vida de Deus. E não é só concordar com um fato na cabeça, é uma declaração de aliança, de pertencimento, que nos coloca dentro da família de Deus. Então o processo todo é divino, né? Começa com o Espírito Santo nos convencendo, passa pela nossa confissão sobre Jesus e o resultado é a comunhão com o Pai. E isso me faz pensar, se a gente se torna filho, o que acontece com aquele medo de Deus que era o centro da relação de escravidão? Ele some? Exatamente. Você tocou no ponto. E essa é talvez a consequência mais libertadora de todas. Quando a gente entende que somos filhos amados, o amor do Pai começa a desmanchar o medo de dentro para fora. E é muito importante a gente entender que tipo de medo é esse que o amor joga fora. O texto fala que é o medo que traz castigo. Não se trata do respeito, da reverência, é o pavor, é o terror de um réu diante de um juiz. O amor perfeito do Pai nos dá uma segurança de filho, e essa segurança simplesmente anula, cancela o medo da condenação. Ah, mas aí alguém pode pensar, ótimo, então, se não tem mais medo do castigo, posso relaxar e fazer o que eu quiser. Mas não é nada disso. A segurança de ser filho não é uma permissão para ser negligente. O que ela faz é mudar o motivo da nossa obediência. A gente para de obedecer por medo do que vai acontecer de ruim e passa a obedecer por desejo de agradar, de permanecer no amor do Pai.
A motivação muda completamente. Sai o medo, entra o amor. Entendido. Então, a pergunta final e a mais prática de todas é: sabendo de tudo isso, que somos filhos através de Cristo, que estamos livres do medo do castigo, como isso deveria impactar o nosso dia a dia na prática? Muda absolutamente tudo. Viver como filho significa que obedecer não é mais um fardo, mas um jeito de ter comunhão. Significa que a gente pode encarar a vida com uma segurança que o mundo não consegue dar. E olha que incrível! Significa que quando a gente ama os nossos irmãos na prática, estamos tornando Deus que ninguém vê visível para as pessoas ao nosso redor. Isso fecha o ciclo de um jeito perfeito. Toda a nossa vida como filhos, nosso amor, nossa obediência, nosso testemunho, nada disso começa na gente. É sempre uma resposta. Como o texto diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi toda dele, soberana, incondicional. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa, para refletir durante a semana. Se nós realmente acreditamos que somos filhos e filhas de Deus, a questão principal não é mais quem eu sou, mas sim como o mundo pode ver quem é o meu Pai através de mim. Como é que as nossas ações, as nossas palavras, o nosso amor podem ser um espelho que reflete o rosto do Pai para um mundo que precisa desesperadamente conhecê-lo?